Bom dia, 601. Hoje a nossa aula nós vamos terminar a matéria sobre o tema e a ecologia humana, tá? Nós falamos primeiro que o ser humano ele modifica o ambiente e que as abelhas vivem da mesma maneira em colmeias e que os seres humanos não. Eles costumam modificar o ambiente onde vivem, tá? E agora nós vamos falar sobre os recursos dessas cidades que o homem construiu, tá ok? Aí a gente sabe que a maioria de nós vive em cidades maiores ou menores, né? E nesse meio urbano nós temos que nos como você, administrar e preservar. Aí nós temos as ruas, nós temos os prédios, tá? Nós temos as praças, isso tudo nós temos que preservar. Tem uma frase que diz assim: quando eu sujo a cidade, aquele lixo, num dia de uma grande enchente, volta para minha casa. Então, se eu moro numa cidade, eu tenho que preservar a cidade, entendeu? Eu tenho que zelar pelos meios de comunicação. Quantos orelhões você vê quebrado, entendeu? Tenho que obedecer às normas de trânsito. É isso que quem mora em cidades tem que obedecer, tá? Eu sei que é complicado viver em lugar muito grande, né? Com muitas pessoas, com tanta gente e tanto movimento. É complicado, mas nós temos que nos adaptar a isso. É a ecologia da cidade, não é isso? E aí, mas morando em cidades assim grandes, nós temos possibilidade de ter mais recursos, né, gente? Hospitais, lojas especializadas, universidades, né? E grandes centros de lazer. Isso em quase todas as cidades ditas grandes tem, tá? É, não dá para existir essas coisas onde tem pouca gente, não é verdade? Mas a gente não pode esquecer também que tudo isso aí é pago com os impostos de todos. Todos esses recursos são pagos por nós, tá? Então, eu não posso pegar esse dinheiro e jogar fora e desperdiçar, não é isso? E o que que acontece? E muita gente não tem acesso a isso tudo, né, gente? Aí fica difícil essa partilha. Quantos não tem? E a vida da gente vai ficando insegura quando você percebe que muitos não têm e tentam de alguma maneira conseguir aquilo. E se a gente colocar a verdade, tem um problema de hoje em dia que ninguém escapa, que é o medo. Temos medo de ser assaltados, temos medo agora que está na moda, né? Bala perdida. A gente não sabe se sai de casa ou volta, tá? Aí tem um grande defensor dos direitos humanos, gente, que ele sintetizou assim essa ideia aí. O nome dele é Martin Luther King. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. No momento que eu sou injusto, onde eu trabalho, no colégio, isso daí é em todo lugar. Qualquer injustiça que é feita fere todas as pessoas, tá? E a gente não pode ser egoísta quando a gente vive em comunidade, porque isso não vai dar certo. Eu tenho que saber dividir, tá? E o que é de todos tem que ser conservado. As lixeiras, quando você passa aqui na Via Light, quantas lixeiras quebradas? Qual é a necessidade de atear fogo e quebrar uma lixeira? A gente precisa daquilo. Aquilo é um direito que nós temos, tá? E aí a gente tem que pensar também numa regra, tá? E num preceito que é comum entre os povos e as religiões, que é o preceito de não furtar. Possivelmente, você aprendeu essa regra nos 10 mandamentos, que os cristãos herdaram dos judeus, não é verdade? Mas, gente, o que será numa grande cidade não furtar? Será que isso só se aplica, gente, a assaltantes e batedores de carteira? Tirar o que é dos outros não será também estragar o telefone público e os brinquedos das praças? Sujar as ruas? Desperdiçar a água? Passar à frente dos outros na fila? Fazer muito barulho e não deixar o vizinho dormir? Não pagar salário justo a quem nos presta serviço?
Desviar recursos públicos para uso particular? Deixar de fornecer à população os serviços para os quais se paga imposto? Dirigir perigosamente como se fosse o dono da rua? Isso também não é furtar? Para pensar sobre isso. Temos outras atitudes que não estão nessa lista daqui, tá? Mas são também mais graves do que as outras. Mas elas tratam, gente, de direitos a serem preservados na convivência humana. Eu tenho que saber como eu vou tratar as pessoas, como essa gente merece. Nós merecemos ser bem tratados. Nós somos seres humanos, tá? E nós podemos esquecer que animais e plantas são muito importantes. Mas fica ridículo se eu for defender a natureza ou, não, ou ser defensor da natureza e não der a menor importância ao conforto à vida dos seus semelhantes, não é? Eu tenho que tratar todo mundo igual, tá? Ao meu próximo, ao meu semelhante. Esse é o final do nosso trabalho da ecologia humana. Eu tenho que saber tratar as pessoas, eu tenho que saber tratar tudo aquilo que diz respeito a essas pessoas. Tá? Gente, vou passar os exercícios e um bom trabalho para vocês, tá? Bom dia.